Fala pessoal, beleza? Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Aula D, pra gente continuar trabalhando as nossas leituras obrigatórias, tudo bem? Hoje aqui a gente vai falar sobre Carolina Maria de Jesus, tá certo? Ela tem sido cada vez mais requisitada nos vestibulares, então a gente achou interessante trabalhar com esse texto. O texto especificamente que vai ser trabalhado aqui, apesar dela ter alguma produção mais ampla, né, do que apenas esse texto, é o Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus, então, para quem não conhece, ela é uma mulher, né, que como dá pra ver na foto, na imagem, uma mulher negra, né, ela vai ser solteira também e vai morar numa favela, né, ela vai ser uma mulher favelada que vai ter ali seus 3 filhos, né, uma profissão de catadora de papel, e mais especificamente, assim, a favela que ela relata, né, esse espaço em que toda a ação, seja da própria vida da Carolina Maria, seja da própria narração, é na favela do Canindé, que hoje em dia ela já não existe mais, tudo bem? Ali às margens do rio Tietê. A Carolina Maria, ela vai viver entre 1914 e 1977, tá? Ela é de Minas Gerais, ela acaba vindo para São Paulo, né, nessa tentativa, e ali na favela do Canindé que ela vai se estabelecer e ter os seus filhos. Bom, por que eu estou falando da biografia da Carolina Maria? Porque é muito interessante para pensar a própria escrita dela, a própria forma narrativa que ela vai, né, dar conta de fazer. Por quê? Porque ela vai escrever diários, tudo bem? Mas antes de entrar mais profundamente nisso, vamos pensar um pouquinho, né, o Quarto de Despejo em si, que foi publicado em 1960. Então, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né, que é a Carolina Maria de Jesus. Então, o que é esse texto, né? O que é esse Quarto de Despejo? Bom, ele vai trazer algumas partes, isso é interessante a gente pensar, porque esse texto ele passa por um processo de revisão, de vistoria, por mais que se diga que a vistoria, essa revisão, né, do repórter Audálio Dantas, ela foi essencialmente, né, para que possibilitasse a leitura, né, para que o leitor conseguisse ler, né, em certos sentidos há uma seleção, né, uma seleção de retirar coisas que na perspectiva deles estavam se repetindo, né, uma série de seleções desse tipo, né. E aí, então, o que é mais interessante? Bom, o mais interessante é que a gente vai ter um relato de uma favelada que é ela mesma uma favelada, né? A gente para de ter um ponto de vista de fora, de olhar de fora para dentro da favela, para olhar de dentro para dentro da própria favela, tá? Então isso vai ser bem interessante. E aí a pergunta inicial que eu quero fazer aqui com vocês é justamente, né, então o que quer dizer esse quarto de despejo, né? O que seria o quarto de despejo da nossa sociedade, né? Entendendo que quarto de despejo é esse local, né, numa casa em que tu tem um cantinho lá, um quartinho que tu bota as coisas que, sei lá, as coisas velhas, móveis velhos, as coisas que tu não precisa mais, né? O aterro, assim, da casa, né? O espacinho que não serve pra nada. Bom, se a gente for pensar o que é o quarto de despejo da sociedade, tá aqui a resposta bastante simples, né? São as favelas, né? Onde a gente deposita materiais orgânicos e inorgânicos que não fazem parte da nossa organização social, mas, sobretudo, depositamos pessoas, acumulamos pessoas, né? Que são essas pessoas faveladas que, né, Carolina Maria vai fazer parte. Bom, pra gente ter uma noção histórica aqui, né, contextual, o livro da Carolina Maria, ele vai ser escrito entre 55 e 60, tá? Mais especialmente publicado em 60. E aí, então, a gente vai estar vivendo o quê? Resquícios da Era Vargas, tudo bem? Aquele momento, né, de populismo, de grande crescimento urbano, né? Seguido ali do Juscelino, já dá pra ver pelo slogan, né? 50 anos em 5. A ideia era mesmo extrapolar, né? Expandir, investir economicamente para que se expanda muito os setores das esferas do trabalho. Isso acontece o quê? Muita gente do campo vem para as cidades e a gente tem esse crescimento populacional, né, dentro das cidades, bastante até desordenado, né? Então a gente tem esses planos de metas que vão rivalizar, né? Crescimento versus, né, endividamento, né, em relação à dívida externa. E aí o que é interessante a gente pensar aqui, né, que esse movimento todo econômico, social e político que a gente vai estar vivendo vão gerar um crescimento urbano bastante desordenado, o que por sua vez vai gerar as favelas, tudo bem? Então o contexto é bem importante para a gente entender de que lugar a Carolina Maria estava falando, né, o que ela estava pensando quando ela falava sobre isso. Pois bem, aqui pra gente ter uma noção, né, disso que eu comentei um pouquinho sobre o quarto de despejo, aqui uma citaçãozinha, né, do livro. Ela vai dizer o seguinte, né? Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visitas, com lustres de cristais.
seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo, né? Esse trecho foi escrito em 19 de maio de 1956. Então, o que quer dizer isso especificamente, né? Do que ela está falando especificamente? Desses dois lados, a gente tem esse crescimento urbano, essa coisa vistosa, né? 50 anos em 5, bastante dinheiro entrando no país, né? E aí não à toa a gente vai criar essa dívida externa tão grande, né? Que temos ainda hoje. Mas sobretudo desses dois lados, né? Como quando ela está no centro, como ela se sente, como ela se vê, quando ela está na favela, como é sujo, como é odioso, como é feio, né? Como é fétido. Outra coisa que é interessante pensar nessa citação aqui é justamente o seguinte, né? A Carolina Maria, ela não vai ter estudo formal, né? Ela vai estudar muito pouco, e aí pode causar algum estranhamento, né? Algumas palavras como veludo, cetim, né? Algumas outras palavras que estão gramaticalmente inadequadas, né? Se a gente for pensar numa perspectiva bem gramatiquenta, assim, né? Bem normativa. Mas é interessante também pra gente pensar que de fato é essa pessoa, né? Essa pessoa que não teve instrução, mas que ainda assim reivindica o seu lugar de fala, né? O seu papel de conseguir falar, de ocupar esse espaço. Aí então, né, focando um pouquinho mais na estrutura da narrativa, a gente vai ter um texto que vai ser escrito entre 55 e 60, tudo bem? Num formato diário, então é aquela coisinha dia a dia ali, né? Claro que pulando alguns dias, pulando alguns meses, inclusive, né? Mas essencialmente entre 55 e 60. Muito próximo esse diário da oralidade, tudo bem? Então, dessa forma de falar mesmo, né? Uma forma de falar mais do povo. Uma vez que a Carolina Maria ela tem uma baixa instrução institucional. E aí isso é bem interessante pra gente problematizar isso, né? Se a pessoa tem uma baixa instrução institucional, quer dizer que ela não sabe escrever, quer dizer que ela não tem nada pra dizer? Muito pelo contrário, né? A gente vai ver que a Carolina Maria ela tem muito pra dizer e muito pra nos ensinar mesmo, né? Principalmente sobre esses temas, né? Desigualdades sociais, vontade de ascensão social. Ela fala muito sobre a vontade dela de sair da favela, né? De sair desse espaço. Violência doméstica, alcoolismo, né? O papel dela enquanto mulher, uma mulher que decide não se casar, né? Porque ela diz que ela mesma consegue sustentar os filhos, enquanto outras mulheres ali da volta, inclusive, apanham, né? Inclusive precisam de ajudas de instituições, da igreja, enfim. Ela consegue sozinha, então ela acaba tendo esse papel muito de observar essas outras mulheres, né? Também agora numa pegada muito mais subjetiva, né? É uma narrativa de dor, de sofrimento, de fome, aqui percebe o sublinhado na fome, né? Vai se falar muito, a crítica literária vai falar muito sobre essa capacidade da Carolina Maria de falar do tema da fome, né? Que é um tema que talvez seja mais profundamente trabalhado por ela, uma vez que ela conseguiu, né, ela acabou experimentando a fome na própria pele, né, então narrar a fome tendo experimentado a fome, não é aquela fomezinha, né, que a gente tem no fim de tarde, que não tomou, né, fim da manhã, que não tomou café da manhã direito, é fome realmente, né, não ter alimentos, é ficar doente de tanto ter cronicamente fome, né. E aí, então, nesse cenário todo de angústia também ela vai tratar. Aí assim, né, pra gente se situar um pouquinho aqui, alguns trechos do livro, né, algumas partezinhas. Como vocês estão vendo aqui, tudo bem datadinho, né? É um diário, é uma estrutura diário, né? Então aqui, o que ela vai dizer, remetendo a essa estrutura bastante de vontade dela de sair desse espaço, né? Estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Mais uma vez aqui a questão da concordância, né? Os políticos extinguam as favelas, mas entender o quanto ela dá, ela confia nesses políticos, né? Na política e se insere nesse cenário para falar justamente sobre isso, né? Depois disso, né? Vai comentar sobre esse papel mesmo da literatura, do livro, né? O livro é a melhor invenção do homem, né? Essa capacidade leitora. Ah, e assim, posso ter me feito entender mal, dizendo que a Carolina Maria não teve instrução formal. O que, na verdade, ela leu muito, né? Ela leu muita literatura clássica. Então, ela se remete a Casimiro de Abreu, a Castro Alves, né? Constantemente ela vai falar sobre essa literatura clássica. Tá? Então, vendo a literatura como esse espaço, né? Livro aqui como uma metáfora para a literatura. E aí, isso daqui que é o tema da fome, né, que aparece bastante. Então, o Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome. A fome também é professora, né? O quanto essa fome, o quanto essa situação do ser humano vai auxiliar esse processo criativo dela mesmo, né? De tentar compreender e de relatar, de, né, refletir sobre isso.
E aí, pra gente encerrar, então, né, aqui mais especificamente, né, uma outra citação e aí o fechamento do livro, né. Eu acho bem interessante essa citação, porque a gente começa a ver o poder que falar, né, porque ter um espaço para fala vai nos causar de bom e de ruim. Então, o sapateiro vai perguntar para ela o seguinte, né, o sapateiro perguntou-me se meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele me disse que não é aconselhável escrever a realidade, né? Então, o que isso quer dizer? Ela tá ali, a gente tá vivendo um milagre econômico, a gente tá tudo dando certo no Brasil. E aí ela vai mostrar a realidade dela ali, bom, peraí, talvez não seja tão bom assim como essa propaganda pro Brasil, porque a gente tem que olhar pro lado bom, né? Um discurso bastante recorrente que a gente tem politicamente falando, né? Bem interessante de se pensar. E aí, a cena final, né, o momento final da narrativa é no dia 1º de janeiro de 1960, que ela vai dizer, né, então seria o encerramento desse livro, né, encerramento desse ciclo, e ela vai dizer o seguinte: levantei às 5 horas e fui carregar água, né? Então, quer dizer, essa perspectiva cíclica de ir e voltar, né, a vida da Carolina Maria continua nesse ciclo infinito. Tá certo, galera? Então te liga nisso, nesse diário, nesse local de fala, quem é essa pessoa, né? Essa questão identitária muito marcada e mesmo esse contexto, né? O contexto, o espaço em que essa narrativa vai se passar. Beleza, galera? Valeu! Não esquece de te inscrever, curtir, comentar, dar um feedback pra gente, beleza? Até a próxima!